Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma etapa do projeto Escola em Casa, da Escola da Advocacia Geral da União. Desta feita estamos aqui com algum atraso, houve um problema técnico que eu peço desculpas. Deu-se em função realmente de pouco uso da minha parte desse instrumento, mas estou aqui representando a escola da AGU, como representante do Rio Grande do Norte. Temos aí o nosso convidado especial, Dr. Juvencio Vasconcelos Viana, que é o Procurador-Geral do Estado do Ceará. Nós vamos já passar aqui as informações sobre o nosso convidado especialíssimo, já também agradecendo ao apoio para esse evento do nosso coordenador na 5ª Região, Dr. Marco Aurélio Peixoto. Esse é um projeto que foi idealizado pelo diretor nacional, Dr. Danilo Santana, pela doutora Andréa Cajueiro, contando com a colaboração de todos os diretores regionais. E hoje estamos aqui também no Rio Grande do Norte, em Natal, conversando com o nosso queridíssimo Dr. Juvencio Vasconcelos Viana, que é um processualista importante do nosso país, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, também mestrado em Direito pela mesma digna universidade, doutorado pela Faculdade de Direito da USP em 2002, é advogado e procurador do Estado do Ceará, atualmente é o nosso procurador-geral, o procurador-geral do Estado do Ceará, né? Estou aqui no Rio Grande do Norte e eu digo nós porque temos inúmeros colegas aqui no Rio Grande do Norte, aqui na PFRN, e em diversos órgãos que são do Ceará. Por sinal, o Dr. Juvencio é queridíssimo, e eu já passo aqui os abraços do professor Willis Guerra, do professor Francisco Wilk, Dr. Francisco Wilk, da PGE do Estado aqui, doutora Inês Virgínia, o nosso colega Luiz Rogério Damasceno, da Procuradoria Federal no Rio Grande do Norte, e a doutora Jane, da PGE também aqui do Rio Grande do Norte. O Dr. Juvencio é advogado e procurador do Estado, exerce, como eu já disse, o cargo de Procurador-Geral do Estado do Ceará. É professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, professor das especializações em Direito Processual da Fundação Escola Superior da Advocacia, da OAB do Ceará, da Escola da Magistratura do Ceará, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto dos Advogados do Ceará e do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro efetivo da Academia Cearense de Direito. E é autor de diversas obras, vocês encontram no campo do processo civil, principalmente, que parece ser uma das grandes paixões do nosso procurador Juvencio Vasconcelos Viana. Bem, doutor Juvencio já se encontra aí. Doutor Juvencio, o tema hoje, não sei se vocês viram, se está afixado aí, é Advocacia Pública, Processo e Pandemia. Doutor Juvencio já se encontra, já pode ingressar. O senhor recebeu aí o convite? Vamos ver aqui se o Dr. Juvencio ingressa na sala. Aguardando o Dr. Juvencio ingressar.
Isso. As coisas vão dar certo, viu, doutor Juvencio? Peço desculpas antecipadamente pelos equívocos que levaram a esse pequeno atraso, mas vamos ter uma conversa tranquila e vamos falar sobre a realidade processual e a realidade que todos nós temos enfrentado e a advocacia pública do Ceará também com relação à pandemia. Então, boa noite a todos, e eu já parto aqui, doutor Juvencio, não sei se o senhor escutou, muitos abraços, o senhor é uma pessoa querida, professor Willis Guerra, que é um amigo meu, um homem importante no direito brasileiro, Francisco Wilke, aqui do Estado, doutor Inês Virgínia, doutor Luiz Rogério Damasceno, que foi seu aluno, meu colega, doutora Jane, da PGE, todos mandam abraços para o senhor. Opa, você a gente poderia... Você me escuta Escuto bem. Que prazer. Bem. Boa noite a todos. Prazer grande. Então, essa conversa certamente será interessante em torno de um assunto delicado, mas que mostra o fortalecimento da advocacia pública nesse momento. E eu acredito, doutor Juvencio, que, como função essencial da justiça, a advocacia pública ela tem se fortalecido a olhos vistos. A sua necessidade, a necessidade de advocacia pública acolher as políticas públicas importantes e também assessorar, né, traçar um caminho seguro para a administração pública. Eu pergunto ao senhor, nesse contexto, e já lhe perguntando sobre essa questão do fortalecimento da advocacia pública, se a sociedade está consciente disso, se as outras funções essenciais da justiça estão conscientes disso, eu pergunto como é que a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará se organizou diante dessa realidade praticamente trágica que aconteceu e que surpreendeu a todos nós. Isso. Bom, inicialmente, o meu boa noite aí. Eu ouvi atentamente a sua menção, Lívio, aos abraços que me foram encaminhados aí. Você encontrou aí, esbarrou com vários amigos aí, né? Todos colocam aí um pouco aí da lente da suspeição, são todas pessoas muito queridas. O meu abraço de volta. Estou vendo várias pessoas entrando aqui na nossa live aqui e mandando já um abraço para a gente. É um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo com os colegas advogados da União, com os procuradores que eu estou vendo aqui, entrando também do Estado, procuradores federais, alguns do município. É um prazer muito grande estar aqui. Eu queria agradecer inicialmente esse convite, na sua pessoa, na pessoa do Marco também, que mandou, que é o nosso mediador aí, nos fez esse nosso encontro. Fico muito feliz de te conhecer aí, mesmo nesse momento virtual aqui. Essa tem sido uma das características do momento, né? A gente tem tido que dar abraços virtuais, né? Saudações virtuais, porque o momento não permite que a gente exerça aquela coisa física, aquela coisa do calor humano, que é muito próprio nosso, muito próprio da nossa região, né? Mas é uma das coisas que a gente vai se conformando aí com o momento. Eu estou sendo ouvido, Lívio? Está chegando bem aí o som? Estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito bem. Eu queria lhe pedir para se afastar um pouquinho mais, para vermos melhor o senhor. Isso. Eu vou afastar, mas o efeito de ver melhor vai espantar o pessoal, não vamos perder um pouco da audiência. Mas tudo bem. Mas, figura simpática. É um prazer enorme, Lívio. Eu vou pegar um gancho aí da sua fala inicial e a sua pergunta, que é a advocacia pública nesse momento aí e a necessidade de afirmação, autoafirmação da advocacia pública nesse momento tão difícil, né? Como você colocou muito bem, nós fomos pegos de surpresa nesse momento. Quer dizer, você perguntou, a Procuradoria do Estado estava preparada para o momento? Acho que nenhum de nós estávamos prontos para isso.
Isso pegou todos nós individualmente, coletivamente, institucionalmente, nos pegou assim despreparados, né? Eu vou até te dar um testemunho, só para você ver. Aqui no estado do Ceará, nós tínhamos acabado de enfrentar, isso foi nacionalmente visto, uma greve, na verdade, um motim da segurança pública. Então, nós estávamos, um pouco antes da pandemia, terminando de enfrentar e tratando da superação e da cauterização de um movimento da nossa corporação militar. Foi um movimento muito sensível, muito delicado. Estamos até agora trabalhando na restauração dele, mas mal terminou esse momento dificílimo, e eu já daria um testemunho aí, a Procuradoria do Estado já teve um protagonismo juntamente aí com o nosso, ajudando o nosso governador nesse momento aí da crise da segurança. Na sequência, veio aí esse mal invisível aí, esse problema da pandemia, e como eu disse, atingiu a todos nós, e nós tivemos que nos adaptar, simplesmente, né? E a Procuradoria buscou assumir aí o seu papel firme junto à nossa autoridade de saúde, junto ao nosso governador, né? Que, sob a sua liderança, tem buscado, mediante diálogo, pactuação com todos os poderes, em todos os poderes, tem procurado tratar desse tema, né? Isso tem sido uma das marcas do nosso governador aqui, sempre buscar essa pactuação. Então, para você ter uma ideia, nós temos mesas semanais com os poderes, com o Ministério Público, além das autoridades sanitárias, para enfrentar o problema, para tratar do problema e definir medidas, muitas delas que vão para o plano jurídico, aí entra a Procuradoria muito forte nesse aspecto, né? E, portanto, como eu te disse, a gente foi pego assim de surpresa realmente com o momento, todos nós fomos, né? E a Procuradoria foi para esse fronte. Eu mesmo, aqui dando um relato pessoal mesmo, íntimo, eu fui infectado no primeiro momento, eu fui atingido por exatamente estar nesse fronte, muito próximo ali muito exposto, né? Muito ali no fronte, eu fui infectado no primeiro momento, graças a Deus passei por ele, venci esse momento sem maiores traumas, não pude, também não tive como descurar, mesmo em quarentena, não tive como descurar de cuidar de problemas sérios. Nós tivemos não só as discussões das medidas jurídicas a serem adotadas, jurídicas, administrativas, sanitárias, mas também algumas discussões processuais foram necessárias, algumas liminares foram obtidas em favor desse combate da pandemia, tá? Enfim, não está sendo um momento fácil, mas os números estão melhorando, né? Nós estamos, se Deus quiser, chegando aí do outro lado do oceano, né? Atravessando esse momento difícil. Novas práticas, novos hábitos, novas posturas administrativas, novo olhar para o processo, para o direito. Isso tudo foi necessário para a gente enfrentar esse momento. O que a gente pode extrair de tudo isso, aproveitando o seu mote aí, a sua colocação inicial, é que realmente isso exige da Procuradoria, da advocacia pública como um todo. Aí eu falo procuradores do município, procuradores federais, advogados da União, etc. Isso exige de nós realmente um protagonismo muito forte. Isso exige de nós o que a modernidade já exige, que é o procurador, o advogado público, um agente de transformação. Certo? Não existe mais essa figura do advogado público burocrata, do cara que é só parecerista, e fica atolado em papéis e em minutas, etc. Assim, o advogado público ele tem que ter a noção de que todo o esforço que ele faz é prol de uma eficiência que vai, sem dúvida, alterar o coletivo ao redor dele. Então, um memorando de entendimento que você analisa, confecciona, pode trazer por trás dele aí uma grande operação, como aconteceu aqui no Ceará, o advento do Porto de Roterdã para nós, não é? Uma licitação delicada que você desembarga, por exemplo, através de uma medida num tribunal. Você pode, no caso aqui, nós tivemos algumas discussões com o nosso VLT,
e o VLT é um instrumento caríssimo aqui para a sociedade, por questão de acessibilidade. A PGE teve um protagonismo muito forte nas desapropriações, enfim, na contratação do VLT. Então, acho que todos nós, procuradores públicos, temos que ter a noção de que por trás do agravo, por trás da minuta, por trás do decreto que você se debruça, tem algo de transformador aí, tem uma mudança social que você implementa. Você falou em políticas públicas aí, eu acho fundamental o advogado público ter essa visão de que ele atua em favor disso. A gente tem uma preocupação, eu, por exemplo, muito com o desenvolvimento econômico, com sustentabilidade. Então, por exemplo, se você quer uma região como a nossa, que sem regionalismo, mas ao mesmo tempo já citando aqui o nosso Nordeste, a gente quer atrair investimentos, a gente quer trabalhar com parcerias público-privadas, a gente quer trabalhar com concessões, temos que ter uma preocupação com o ambiente de segurança jurídica, porque o particular ele não vem se ele não souber que vai encontrar seriedade, segurança, regulatório firme, né? A parte ambiental bem tratada. Então, assim, e isso são coisas fundamentais para quando você vê adiante o aspecto do desenvolvimento. Então, assim, a minha postura tem sido sempre colocar a Procuradoria do Estado nesses projetos mais importantes do governo, que não são projetos do governo, são projetos da sociedade, de Estado, ou seja, que não é por causa de 4 anos, mas sim para a vida toda. Né? A gente tem que pensar sempre com longevidade e que uma ação específica vai trazer um proveito para a nossa coletividade para sempre. Então, essa é a visão que eu tenho de advocacia pública. É uma visão, assim, para além do que está definido constitucionalmente, e hoje também no CPC, ou seja, advocacia pública como assessoramento jurídico, como representante judicial, do ente público, judicial e extrajudicial, isso aí é o conceito formal. A gente tem que se preocupar com essa concepção material e a gente tem que dar a nossa contribuição. Se for para sintetizar tudo isso que eu falei, eu diria que sejamos agentes de transformação. Ou seja, a gente tem que implementar essas ações que são as mais relevantes para o nosso povo. A gente tem que ter essa noção de que estamos aí num cargo, é só um cargo, o que tá importante é a função que você realiza e que ela tem um retorno imediato para o nosso irmão, para o nosso igual, para a nossa coletividade. Uhum. Doutor Juvencio, inclusive nesse papel cooperativo, colaborativo, tanto entre entes quanto atores do processo, né, foi criado o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus. Né? São 29 órgãos, se não me engano, e instituições cearenses. O senhor pode falar um pouco sobre isso, sobre esse papel cooperativo, colaborativo, e como se insere a advocacia pública nesse contexto? Isso. Nós temos aqui esse comitê, esse é o grande comitê, que, na verdade, envolve instituições públicas, privadas, sociedade civil, tá? Então, e nosso governador, sob a liderança do nosso governador. Então, assim, isso tem a ver com o que eu falei há pouco do permanente diálogo, da permanente transparência. Então, assim, medidas que são adotadas, elas são explicadas à sociedade. Então, até semana passada, eram reuniões semanais. Né? Com a melhora agora dos números, nós inspiramos um pouco, e esse comitê maior, com a sociedade civil, ele passou a ter reuniões quinzenais agora. Nessa quinta teremos mais uma. E, além desse comitê, tem um comitê menor, que é composto pelos poderes constituídos, mais Ministério Público, Federal, Estadual, Prefeitura, conjuntamente. Por exemplo, os nossos decretos aqui, estadual e municipal, são feitos em intercâmbio total. A gente prepara daqui, fornece para a Procuradoria-Geral do Município, ela dá umas adaptações lá, faz a criação dela, enfim, tem um câmbio aí, um intercâmbio permanente. Né? O que é mais importante de tudo nesse momento, Lívia, é que assim, as decisões são tomadas em cima de critérios absolutamente científicos. Então, assim,
cada uma das reuniões, tanto a do grupo maior, esse comitê que você mencionou aí de enfrentamento, como do grupo menor, que é um comitê mais deliberativo, mais decisório, é o comitê responsável pela gestão do conteúdo da maioria dos decretos semanais. Hoje em dia, todo o meu final de semana, sexta, sábado, ou como aconteceu agora por último, sexta, sábado, domingo, a gente trabalha na confecção do decreto que prevê a disciplina, as atividades que são liberadas ou proibidas, né? O problema do uso de máscara, o problema da fiscalização do uso da máscara, tá? As atividades que podem... E aí nós temos um pessoal que atua na área econômica para dar subsídios a gente, para ir tomando decisões acerca de nichos que têm que ser atendidos, a economia como tem que ser atendida, enfim. É realmente uma coisa bem participativa, tá? Bem dinâmica, e eu acho que a palavra de ordem é diálogo, aí, é pactuação, é assim que eu tenho visto, né? Nós, advogados públicos, a gente vê muito o noticiário, aí, por exemplo, a gente vê, se eu não estou errando aqui na manchete, o Rio abriu as escolas, aí sai no outro dia, o Judiciário do Rio fechou as escolas. Quer dizer, você vê que o Executivo pensou de uma forma, o Judiciário agiu de outra, né? Pensou diferente. Aqui, eu te daria um testemunho que aqui não há esse risco, porque é dialogado. O Judiciário está nesse comitê dos poderes aí. Tá? O MP está nesse comitê dos poderes. Então, não tem um risco de eu tomar uma decisão e vir uma ação civil pública para trancar uma decisão que eu tomei, porque ela foi explanada, foi discutida, foi de forma muito transparente, tratada. Aprofundada. Então, essa é a finalidade desse comitê, é o diálogo permanente. Então, assim, não há... Uhum. Você sabe, nós sabemos como ninguém o valor da transparência, né? Isso serve para nós aqui, para os ouvintes, terem muito clara a ideia de que realmente a moeda da transparência é uma moeda cara. Assim, é uma coisa de valor, é uma coisa que é muito importante num Estado democrático de direito, né? E eu posso dizer que é um instrumento muito eficiente nesse enfrentamento da pandemia. Fui ouvido, travou um pouquinho, não sei se fui ouvido. Não, tá ótimo. Às vezes a imagem fica um pouco nublada aí, mas tá ótimo. Eu acredito que os colegas, os amigos que estão entrando, que estão assistindo, também podem nos confirmar a qualidade do som aí e da imagem. Por favor, até para colaborar aqui, está tudo ótimo, né? Renata Rebouças falou aí. Olha aí. Então, essa questão da cooperação, né, é um tema que me agrada muito, inclusive no Código de Processo Civil, artigo 6º, cooperação entre os atores processuais, mas a cooperação no sentido habermasiano, essa dialogicidade que o senhor menciona, isso é muito caro, muito importante para a administração pública. E aí eu gostaria de saber também como é que está sendo o diálogo entre as federações, entre as unidades da federação, melhor dizendo, as unidades da federação, e existe também, né, um comitê do Nordeste, não é isso? Que envolve todas essas políticas. Existe um consórcio Nordeste, também muito preocupado. Consórcio. Essa coisa interfederativa é muito importante. E aí tem vários feixes, né? Tem o feixe federal, que aí, como todos nós sabemos, eu não vou politizar aqui o nosso bate-papo, temos alguns problemas, está muito bem aí, entre a União e os estados. Isso tem gerado, inclusive, judicialização de algumas coisas, né? Alguns estados, às vezes, precisam ir ao Supremo para obter uma liminar, coisa do gênero. Mas, enfim, entre estados, essa cooperação é muito forte, né? E eu digo também que Estado-município também, esse diálogo é muito importante. Então, porque a partir do momento, por exemplo, como eu te disse, todas as reuniões desse comitê passam por exame de números. Então, assim, a gente começa a ver macro-região por macro-região. Algumas têm uns números piores que outras.
contaminação está pior do que outras. Então, algumas medidas têm que ser mais duras em alguns municípios em relação a outros, né? Então, se você decidir isso no plano estadual, no plano de um decreto estadual, e o município não cooperar, ou seja, não seguir aquela linha, ou até, de repente, trazer medidas mais gravosas, isso vai dar um problema. Você é um doutor na área aí, sabe como é. Isso vai dar um problema federativo enorme, né? Então, assim, eu estabeleci algumas medidas que eu entendo necessárias, porque a autoridade sanitária cientificamente demonstra que o são. E o município não seguir essa linha, né? Você sabe que os municípios lá, as pontas, que são o verdadeiro pulmão da vida da pessoa. A gente fala em Estado e União, mas a pessoa vive no seu município. É lá onde está o calor das relações, é lá onde pulsam as relações, aquelas situações subjetivas mais próximas. Há um escritor, né, que diz que a vida é um fenômeno local, né? Pronto. Aí você disse muito bem, com toda a poesia que te é própria, né? É isso mesmo. O município é o teu lugar. Então, é lá naquele teu lugar, você nem sempre vai estar na capital. Então, portanto, é muito importante o diálogo com a autoridade municipal. É muito importante você ver as necessidades do prefeito. Porque, às vezes, o prefeito quer adotar a medida, mas ele não tem força policial suficiente para implementar uma medida. O período mais crítico foi o lockdown, né? Lockdown. Pois é. Então, assim, esse período foi muito, muito duro, porque eram problemas de locomoção mesmo, de atividades que as pessoas tinham que ficar em casa e tinham que se explicar para sair de casa, porque aquela altura circular era péssimo, era contribuir fortemente com a pandemia. Então, assim, mas as pessoas também têm que cuidar do seu próximo, tem o seu trabalho, tem atividades essenciais que não podem cessar. Então, imagine o desafio de você coordenar tudo isso, né? Conseguir, mesmo com um lockdown, você conseguir manter aquelas atividades que constituem o mínimo essencial de cada um. Desafiador, amigo, desafiador. Esse decreto do lockdown, por exemplo, foi um dos mais complexos, que mais deu trabalho de redação, entendeu? Muito diálogo com o Ministério Público. Fomos buscar experiências fora. Se inspiramos um pouco em determinados institutos lá de Portugal, que foram usados lá. Então, realmente está sendo ainda muito desafiador, né? É muito desafiador. Né? Aqui eu recebi uma espécie de relatório de uma grande amiga nossa aqui, doutora Jane, da PGE, amiga de doutor Will, que ele disse que é seu irmão, não é só seu amigo, não, viu? Francisco Will. Will. Que é um irmão, realmente, um irmão que é a vida da gente aí. É um cara. Meu abraço, se ele estiver nos assistindo aí, se não, se transmita a ele, tá? Inclusive, ele esteve por aqui ano passado e a gente desencontrou, lamentavelmente. Eu estava exatamente. Acho que ele me ligou para ter uma chance aí de um encontro, mas eu estava exatamente nesse meu regime de internato aqui, tratando questões do decreto, da elaboração do decreto. Eu não pude ter a felicidade, ao menos, de vê-lo. Mas mande meu abraço aí. Pois é. Eu gosto Vai ficar gravado e vou mandar para ele também, viu? Mas a doutora Jane me falou aqui de situações como, por exemplo, sindicato pedindo a decretação de lockdown, pedido de dispensa de serviço de policiais com grupo de risco, que estão no grupo de risco, suspensão de efeitos, decreto que proíbe o funcionamento de restaurantes. Tudo isso foi judicializado aqui, contra ou pelo Estado, fornecimento de EPIs, também questão do retorno das aulas das escolas privadas. Então, tem um vasto relatório de situações complexas e urgentes, né, que a Procuradoria-Geral do Estado tem enfrentado aqui, né?
pelo que eu recebi como notícia. Assim. Claro que eu não tenho detalhes, nem poderia aprofundar detalhes dos assuntos relativos à Procuradoria-Geral do Estado, mas com essa informação, né, já que todos estamos numa realidade única, isso aqui me mostrou o valor da advocacia pública, no caso da nossa parceira estadual, como vocês também são nossos parceiros, nessa realidade que é unificada nacionalmente hoje, né? Todos os advogados públicos, como um grande exército também, assim como os profissionais da saúde, precisaram ser mobilizados, né? Mesmo em teletrabalho. Né? Falar nisso, a realidade aí foi também do teletrabalho, tem sido assim. Eu vou aproveitar a tua pergunta. A sua pergunta me dá dois ganchos. A tua pergunta me traz dois ganchos. O primeiro gancho, nós tivemos algumas judicializações, algumas questões judicializadas, mas eu te diria, por exemplo, comparado com o quadro que já me passou, aqui bem menor. Qual é a causa? Eu acho que tem a ver com o diálogo. Porque como o judiciário estava dentro, ouvindo muito o que estava se passando, então eu só tive aqui um caso assim, mais delicado, foi uma liminar que mandou abrir precocemente salões, barbearias, que estava no momento crítico aqui dos números da pandemia, e um desembargador chegou a dar uma liminar, mas ela, graças à PGE, essa liminar não durou 24 horas, nós caçamos num domingo, ele deu acho que na sexta, no domingo nós caçamos essa liminar, então na segunda já os salões nem abriram. Então essa liminar sequer chegou a ser implementada, né? Mas assim, um caso concreto, alguém, eu diria alguém do judiciário que estava desconectado de tudo que estava acontecendo. Porque o judiciário como um todo estava vendo o trabalho que estava sendo feito. Por exemplo, ela mencionou na relação dela aí muitos entes econômicos, pessoas jurídicas, empresas entrando. Aqui um grupo tentou abrir, forçar uma abertura prévia plena de restaurantes, não conseguiu também. Tá? Por quê? Porque esbarra no judiciário esclarecido, que está dialogando e está vendo como é que as coisas estão sendo feitas, está a par dos números, está vendo os dados de infectologia. Então, assim, eu aproveitei esse gancho só para mostrar mais uma das vantagens da cooperação que você mesmo mencionou, do diálogo. Ou seja, como o judiciário está vendo ali, né, ali num momento mais ali como um protagonista administrativo, mas essa imagem é repassada aos demais membros do judiciário, então essas pretensões não vingaram. Tá? Ou quando alguém descuidadamente saiu com alguma liminar, nós rapidamente conseguimos restaurar e agir. Outro exemplo você mencionou de parcerias, por exemplo, União e Estado estão muito próximas em alguns momentos. O hospital da Universidade Federal, o sindicato de lá foi para tentar fazer com que os médicos de grupo de risco não trabalhassem. Não vou discutir aí o aspecto ontológico, teleológico da coisa, mas, enfim, são médicos e estavam, mesmo estando num grupo de risco, estavam no fronte. E foi dado uma liminar por um juiz federal, acho que ele foi induzido em erro. A liminar dizia para interpretava errado uma portaria da UFC lá, e praticamente essa liminar esvaziava a unidade hospitalar no momento crítico da pandemia aqui. Né? Então, a União, a UFC ingressou, no caso a UFC ingressou com um pedido de suspensão, aliás, foi via agravo. No próprio agravo, num plantão, a UFC foi atrás de caçar isso, nós meio que entramos aí assistencialmente para dar uma força, porque também eram unidades importantes na rede aqui, e conseguimos caçar também essa liminar numa tarde e noite de um domingo, né? Já evitando, portanto, um esvaziamento. Era um momento muito crítico, bem no começo da pandemia. E um outro aspecto que você colocou aí, tinha um outro gancho, você mencionou no final da sua fala, eu agora já falei tanto aqui de processo que acabei... Sobre teletrabalho? Teletrabalho.
essa novidade aí que a gente tem que se adaptar realmente. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Tá? Eu acho que a gente tem aí que se cuidar para também não ficar escravo dele. Ele é muito útil, uma ferramenta muito útil, mas, por outro lado, ele pode ter um efeito bumerangue em você. Comigo aconteceu muito isso, eu confesso. Eu perdi a noção da hora. Então, assim, como a gente está muito envolvido com o problema, especialmente no auge dos números da pandemia, então tinha hora de começar. Eu me lembro bem dessa madrugada de sábado que eu consegui uma liminar para o aeroporto funcionar, a fiscalização sanitária poder funcionar no aeroporto. Eu me lembro bem que isso eu consegui num sábado, acho que era domingo, 3 da manhã. Então, assim, e foi desde cedo trabalhando na peça, ajuizando. Então, assim, você perde muito essa noção do começo, meio, fim do dia. Você tem que tomar muito cuidado com esse aspecto aí, até de saúde, né, da pessoa. Mas, assim, sem dúvida E a alguma... questão das audiências judiciais, isso aí é nesse uma coisa... sistema. Isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar com certo cuidado. Eu tenho um certo medo com perigos ao contraditório. Tá? Eu tenho uma certa preocupação com perigos ao contraditório, com riscos quanto à oralidade. Né? É evidente que a gente tem que aceitar isso, porque o momento exige essa tecnologia, mas me preocupa o comprometimento da oralidade, ou seja, para relembrar aqui o antigo mestre Chiovenda, que lá, século passado, vendia as vantagens do processo oral, né? Ele era um cara que fazia nos escritos um grande marketing do processo oral. Isso aí para os mais novos, e aí me entregando um pouco, né? Antes, vamos dizer aqui, entre os anos 20 e 30, existia a necessidade de dar uma força maior ao processo oral. E aí houve um grande marketing de todo o processo ter uma audiência, um momento de oralidade. Né? Tanto é que o nosso CPC brasileiro da década sofria muito o efeito desse marketing da oralidade, e não existia julgamento antecipado. Todo processo comum tinha... Processo comum aqui, para usar a expressão do código da época, de 39, ele tinha que ter audiência, necessariamente. Então, a audiência é porque a oralidade era levada assim, a um grau máximo. Tinha que ter aquele momento do encontro. E eu me lembro bem das palavras de Chiovenda, quando ele vendia os valores, o bom, o lado positivo do processo oral. Ele dizia que a palavra não era só a palavra falada, era aquilo que você colhia de impressão, era o sensível, era o olho no olho também, né? Tanto é que você sabe que um dos vetores maiores da oralidade é exatamente a imediação, ou seja, aquela coisa do juiz ver o que é que ele está julgando, quem ele está julgando, a prova que é colhida, ele olhar no olho da testemunha, da parte, enfim. Tem muito da impressão. E, sem dúvida, esse meio aqui esse meio virtual rouba um pouco disso, né? Então, assim, mas é o moderno, a gente tem que se adaptar. Eu não posso aceitar, por exemplo, acho que o Supremo chegou a ensaiar isso, que os advogados fizessem sustentações orais gravadas e mandassem para lá pelo sistema, coisa parecida, porque isso aí não, aí eu acho que é de morte. Eu acho que aí assassina totalmente a oralidade. Já é difícil esse momento de oralidade nesses processos, nessas cortes superiores. Imagine você assassinar esse momento, impedindo o advogado de fazer uma questão de fato, por exemplo, ou sustentar quando caiba. Né? É muito delicado isso. Eu acho que tem que tomar o cuidado. Não tem como evitar o advento dessa tecnologia, mas a gente tem que tomar o cuidado para não sacrificar aquilo que, pelo menos no Estado Democrático de Direito, é sacrossanto, que é o contraditório dentro do processo. Aquilo que trava, impede participação legítima, isso ninguém pode admitir. Eu acho que o grande fio de essa possibilidade de fala, de fala frente a frente, né? Não se pode naturalizar totalmente
a transformação tecnológica, né, doutor Juvencio? Eu acredito que ainda a necessidade desse aspecto humano é essencial, que o senhor coloca na oralidade e na dialogicidade, no diálogo realmente em que se percebam todos os movimentos, os olhares. Tem um juiz aqui que diz que gosta até de sentir o cheiro das partes, né, das testemunhas, no sentido existe da determinadas vida, causas, né? Existem determinadas A causas em vida que que a audiência é pulsa. fundamental. Causas de família, por exemplo, causas envolvendo adolescentes, etc. O próprio processo penal, né? Assim, se a gente tivesse, eu não vou contar, tem muitas histórias aqui, que são relatos até de amigos juízes, que decidiram muitas causas, vamos falar aqui do território sensível do direito de família, por exemplo, no olho, na audiência. Por exemplo, bem rápido, aqui só uma historinha. Eu me lembro de um juiz meu, juiz amigo meu, no interior, ele com uma ação de guarda e ele tinha uma ação de guarda para decidir e ele tinha um pai trabalhador, do bem, etc. Tinha uma mãe também, pessoa proba, né? Para usar o conceito lá dos anos honesta e tal, enfim. Qualquer um poderia ser perfeitamente deter a guarda. E ele disse que era um drama terrível para decidir. Aí deu um estalo nele, disse, a criança está aí? Aí responderam, tá. Aí ele, com certo cuidado, porque envolvia a criança e tal, disse, traga aí na porta a criança. Aí a criança entrou, um pouco assustada, aí abriu a porta, ele assim, procurou quebrar o gelo, bem psicólogo, bem assim, com calma e tal, aí perguntou para a criança, vou resumir bem a história aqui, por causa do nosso tempo. Aí ele perguntou à criança, quem é esse aqui? A criança respondeu, é meu pai. Olhou, é meu pai, meu papai e tal. Aí, e essa aqui, quem é? Aí, é mamãe. E ao mesmo tempo que respondeu, partiu numa carreira e se jogou nos braços da mãe. Então ele disse, olha, sem aquele momento ali, eu não teria condições de decidir, ou seja, sem aquela impressão visual, sem aquilo que eu captei naquele momento ali, eu não tinha condições, Juvencio, disse, ele me contando, né? Eu não teria condições de decidir, porque todos os dois eram pessoas íntegras, probas e com perfeita condição de ter a guarda, não tinha cônjuge culpado na história, enfim. Então... uma decisão que depende dessa sensibilidade, né? Dessa sensibilidade fina, delicada, né? Enquanto tem certas causas em que, às vezes, a audiência é um estorvo, tem algumas outras que a audiência se torna, às vezes, absolutamente essencial para o juiz julgar melhor. Essa sempre foi a filosofia do processo oral. Ver, sentir, colher a impressão para melhor decidir. Né? E, às vezes, é exatamente o que a gente, às vezes a gente sente que falta no tribunal. O processo do tribunal se torna muito papel, muito frio. Né? E agora, numa tela de muitos... O processo é digital em muitos locais já. Então, às vezes, aí é que se torna uma coisa quase etérea ali na tela. Você fica só com aquilo que está representado documentalmente para você. Né? Às vezes, sem ostentação oral quente, às vezes, sem uma questão de fato e com a ênfase do advogado, a causa não é melhor decidida. Né? Às vezes, sem essa intervenção, não temos a decisão adequada. Eu percebo, doutor Juvencio, que o senhor tem essa visão poética, né? Não romântica, mas poética do processo vivo, do processo dialogado, do processo democrático, né? Amplamente democrático. E isso é muito importante. Eu gostaria que o senhor... vi que o senhor produziu várias obras no campo do direito processual civil, inclusive tem obras em sua homenagem, né? Eu já vi estudos em sua homenagem. Encomendei todos esses livros. O problema agora está sendo com os Correios, viu? Todos eles chegarão.
É, Então foi você que viu? comprou. O livreiro me disse: olha, alguém comprou o seu livro aqui. Tá? Você é o cara. Encontrou. É, não, que é isso. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre esse seu lado também de professor de processo, de doutrinador, né, essa sua formação dentro desse ramo belo do direito. Ah, tá. Você diz o magistério? Isso aí é uma. Realmente é uma mania minha, é um vício, é uma coisa que eu não abro. Eu, que a OAB e que a PGE não me escutem, mas é a atividade que eu mais gosto. Tá? Assim, e não que eu me. Paixão, né? Não que eu me. A paixão, né? Como alguns gostam de dizer metaforicamente, é aquela cachaçinha, né? Aquela coisa que te embriaga, te pega mesmo de jeito. É o magistério, não que eu. E não que eu me arvore assim de ser o grande conhecedor, de ser. Ou de achar que eu sei tudo, porque, na verdade, assim, quando qualquer um de nós achar que sabe tudo, é o fim. Aí o cara não É o vai mais fim. para canto nenhum. O É um cara se equívoco, né? Sempre. né? A melhor coisa é manter aquela ideia socrática ali de que, ó, vamos tendo bem consciência de que a gente sabe bem pouquinho. A gente tem cada dia, a gente tem que cada dia buscar ser alguém melhor. O magistério é algo que te ajuda nesse processo de ser alguém melhor. Sabe? Eu acho que antes de conhecer, você precisa se autoconhecer. Para poder transmitir, você precisa procurar formar-se antes de informar. Eu acredito Uhum. seriamente, sem demagogia, que esse processo de ensinar é uma mão dupla. Já aprendi muito com meus alunos, e não estou me referindo só aos da pós-graduação, da graduação também, né? Uhum. Sempre tive nessa atividade. Os alunos gostam muito do senhor, viu? Eu tenho visto aqui colegas que trabalham comigo, viu? Muita gente fala bem demais. Eu acho, Eu tive, inclusive, eu acho que alguns professores. você está esbarrando com todos os meus amigos. Eu estou com a impressão que você só está encontrando amigo meu aí, todo mundo falando bem de mim. Falando muito bem. Eu tive aulas com o professor José de Albuquerque Rocha, o senhor conheceu, né? Aqui na. Eu posso lhe dizer que é o meu mentor. Assim, o cara que Uhum. é o cara que realmente me mostrou o processo. Tá? Vamos dizer. Grande figura. Eu não vou dizer o ano aqui para eu não me entregar. Mas eu era aluno da faculdade de Direito, naturalmente, aí a gente vendo aquelas cadeiras penal e tal, civil, eu começava. Assim, a gente entra na universidade pensando muito no penal, talvez por causa da influência dos filmes, né? De você ver aqueles filmes de julgamento e tal, você pensa muito em penal. Chama mais Mas, de atenção. certa forma, eu já sabia que não ia muito para o penal. Aí comecei a ver o civil, aquela coisa apaixonante e tal. Disse, acho que vai ser por aqui, pelo civil. E eu acho que é por aqui que eu vou advogar e tal. Isso aqui é legal. Isso aqui, pô, é o direito da vida da gente. É o direito da pessoa, das pessoas e tal. Eu estou aqui tentando me jogar lá naquele menino que estava começando o curso. E aí, quando chegou no terceiro semestre, alguém abre a porta lá e começa a falar de processo, que era o mestre José Albuquerque Rocha, né? Grande E figura. aí ele começou a falar de processo. Rapaz, a diferença para mim foi que aquilo tudo que eu via os outros professores falando, que já me encantava bastante, eu sempre gostei muito do direito, mas aquilo que os outros falavam, e de certa forma eu via assim de uma maneira parada, estática, aí de repente tomou vida, assim, eu comecei a ver o direito de uma forma mais dinâmica, aí aquilo começou a pegar, aquilo começou a me, rapaz, esse negócio aqui é interessante, essa dinâmica. Então, assim, não sei se foi por causa desse negócio, desde o começo, sempre me pareceu lógico, claro, a sistemática do processo, assim.
a razão de ser do processo. E pode ser também exatamente por essa coisa. A cadeira era a teoria geral do processo, que é onde teoria geral do processo. Exato. Eu tenho a obra dele aqui. Uma das principais obras, ele tem várias obras, né? E vem sendo reeditado, não é? Atualizada? Tem. Ainda tem. Até um colega nosso ia fazer atualização em um dia desse, mas ainda você ainda encontra exemplares para Atlas. E aí vai duas observações. Primeiro, para todos aqui, para todos nós, né? Para os jovens e para a gente aqui, a TGP é tudo. Então, para você ter uma boa compreensão de processo, precisa você ter uma boa compreensão de TGP. Né? Eu tirei a prova disso quando, numa determinada fase da minha vida, eu fui ser assessor. Fui requisitado para ser assessor no Tribunal de Justiça. E eu ia, por razões da minha formação, para uma Câmara Cível, ajudar um desembargador cível. Aceitei o convite e tal, aí foi feita a sessão, né, do Executivo para o Judiciário, para eu ir para lá e tal. Quando eu estava para tomar posse lá, aí o desembargador me chamou assim, rapaz, teve uma mudança aqui, ó. Aí foi que houve. Na última hora, um desembargador antigo que me pediu, não tive como recusar, eu aceitei uma remoção para uma Câmara Criminal. Aí, puxa, desembargador, criminal? Né? Aí, e aí eu aceitei o desafio. E você topa? Topo, né? Vamos ver como é que é isso aí. E eu lhe diria que a TGP foi, para mim, o grande facilitador para eu caminhar no processo penal. Repito, depois de toda uma formação no cível, professor de processo civil. Então, assim, mas o subsídio da TGP, do processo constitucional, do direito processual constitucional, tá? Especialmente, era uma época, eu me lembro bem, lá a gente enfrentava muito a inconstitucionalidades, a lei de crime hediondos, costumava-se querer aplicá-la sem uma interpretação constitucional. Eu me lembro que todo esse substrato da TGP, do constitucional, do processo de constituição, serviu para caminhar nisso daí. Isso aí é só um relato rápido aqui, para mostrar o valor, que é exatamente o papel da TGP, ou seja, abrir tua cabeça para permitir você caminhar nos diversos ramos do processo. Né? Continua importante, né? Uma disciplina importante, né? Eu acho que tem uma obra do... E o segundo gancho da sua fala, que você disse, estão reeditando e tal, eu vou até dizer, se não reeditarem, compre, mesmo assim, porque essa é a vantagem dos clássicos, né? Que esse livro, a essa altura, já se tornou um clássico. Né? Os clássicos são eternos. Você que é um homem aí que gosta das letras, dos livros, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. O grande favor, o grande benefício que os clássicos fazem a nós, a humanidade. Ou seja, eles vale sempre... Cada releitura que você faz, você é um novo achado, né? É um ensinamento que você coloca, vê novamente, por outro olhar. Enfim, clássicos não se perdem. Né? Clássicos não se perdem. Continuam mobilizando, né? Eu não sei exatamente qual ficou sendo o horário aqui da nossa live, face do atraso que eu ocasionei aqui. Pequeno atraso, mas eu acredito que a gente ainda pode falar um pouco sobre a questão desse auxílio, no melhor sentido da palavra, da advocacia pública a uma coerência na administração pública e a decisões tomadas com mais assertividade e até mesmo com mais coragem, não é? Porque eu percebo hoje que o administrador público e o advogado público não é mais só um coadjuvante, né? Mas o administrador público se sente muito desprotegido quando não tem
o conhecimento jurídico ao seu lado, à sua disposição. E eu acho que esse é o grande papel, não é, da advocacia nesse dever de coerência, né? Nesse dever de auxiliar numa decisão melhor direcionada. O que é que o senhor me diz sobre esse ponto? Concordo plenamente com você. Isso praticamente nos remete ao começo da nossa fala, que você mencionou aí na sua abertura, a necessidade de afirmação da advocacia pública. Ou seja, eu digo, essa é uma coisa que deve ser conquistada diariamente. Tá? Eu sempre digo lá para os meus, não existe sapato alto, não existe chegar achando, eu sou procurador, eu sou aquilo, eu sou advogado da União, sou procurador federal. Isso é um cargo, e como cargo é uma coisa passageira. O que existe é você conquistar esse espaço, você mostrar no dia a dia. Você falou do gestor aí, você tem que ter um esforço diário em fazer com que o gestor tenha que lhe ouvir e seguir a sua orientação para que ele atue melhor. Seguir a orientação da PGS, seguir a orientação da AGU, é sinônimo dele decidir bem. Se ele quiser olhar por um plano egoísta, pessoal, para ele não responder depois a um tribunal de contas, para ele não ir parar depois numa ação de improbidade, ou seja, ouvir a Procuradoria previamente, ouvir a AGU previamente, deve ser para ele um certificado de garantia. Ou seja, ele tem que saber que ouvindo ali, seguindo aquele... Se ele seguir por ali, não vai dar problema. Se ele seguir por ali... Eu sei que tem gestores, né? A gente, hoje em dia, às vezes é complicado. Às vezes a gente vai buscar bons gestores na vida privada. Às vezes são caras que têm uma vida corporativa intensa, são executivos na vida privada. Às vezes uma pessoa dessa vem para um cargo de secretário ou para ministro, para no teu plano aí também federal. Então, o cara, às vezes, ele não é acostumado a ter que passar por uma seleção pública, por um chamamento, para fazer, por exemplo, uma transferência de recurso. Ele não é acostumado a ter que licitar, porque na empresa dele ele tomava uma decisão, mandava comprar um maquinário e pronto. E fazia isso, talvez, 72 horas. Mas quando ele chega com a administração pública, ele tem um regime jurídico, direito público para lidar, né? Então, aí passa por concurso público, se ele quer contratar, passa por licitação, se ele quer adjudicar algum serviço, né? Passa por uma desapropriação, se ele quer ter a posse de determinado bem. Então, assim, e a Procuradoria cumpre um papel de trazer essa coisa para o trilho. Então, de repente, se tiver um administrador desses, que vem da vida privada para a pública, desavisado, coitado, mal sabe onde ele está se metendo, né? Vai se meter aí num ambiente de muita legalidade, às vezes muita trava, controle externo, né? Então ele tem que se preparar para lidar com tudo isso, né? É um ambiente diferente, ele não vai conseguir. Ótimo que ele traga alguns fluidos da vida corporativa e privada, mas quando chegar aqui ele tem que se ajustar a um regime de direito público que nós sabemos muito bem como é, né? Como também a administração pública, então vamos fazer um pouco de mão contrária. A administração pública também tem que se preparar muito para receber determinados institutos da vida privada, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tem um regime jurídico de concessões muito bem disciplinado. É importante que os teus procuradores, os colegas procuradores se preparem nessa parte do econômico, administrativo, do regulatório, né? Porque é para onde os estados crescem. Eu te daria o testemunho, por exemplo, que nessa grande operação jurídica do Advent Rotterdam, a gente precisou muito de direito privado, de direito societário, porque era uma fusão, aquisição. Então, era uma operação societária complexa, né? E a gente fez com muita transparência e mostrando cada par e passo ao Tribunal de Contas, quer dizer, então foi um grande laboratório jurídico. Para dizer numa frase só, acho que os colegas que atuam hoje e os que estão pensando em ingressar na nossa carreira de advogado público, esqueçam aquela coisa de advogado público ser advogado
de licitação, de apropriação e servidor. Isso aí está no passado. Hoje em dia, seus problemas são macro, são maiores. Tá? Você precisa, para completar aquela sua primeira pergunta lá, o que é que o cara precisa hoje e tal, eu diria ser interdisciplinar. O cara precisa ter noções para lá do direito. O cara precisa ter noções de gestão. Isso é uma coisa que eu sempre usava quando eu advogava. Quer dizer, estou impedido agora, eu estou, como procurador-geral, é incompatível, né? Mas quando eu advogava e advogava no empresarial, eu dizia sempre para mim, para o cara ser advogado empresarial, do direito empresarial, ele tem que saber ser empresa. Ou seja, não tem... Portanto, pegando um pouco essa ideia de... Não tem como o cara ser um advogado, um bom advogado de direito empresarial, se ele não conhece a realidade de empresa, se ele não sabe o que é um EBITDA, se ele não sabe o que é, se ele não sabe analisar um balanço, se ele não sabe atuar numa due diligence. Então, assim, se ele não sabe fazer um acordo de acionista, né? Você não pode chegar nessa hora e dizer, não, isso aí... Tem um olhar, circular, né? Conhecer o ser que ele trabalha. Então, aí agora, mutantes trazendo para a gente, o cara tem que conhecer o ser Estado. Né? O cara tem que conhecer, e Estado, naturalmente, estou falando aqui no sentido lato da expressão, União, município, o poder público, né? Sim, ele tem que saber ser estatal, ele tem que conhecer, e não é fácil conhecer, porque é um gigante, né? Tá lá a clássica ideia do Leviatã, quer dizer, gigante, né? Então, o cara tem que se preparar para lidar com vários aspectos. Então, não dá para ele ser aquele advogado do manualzinho de direito administrativo. O cara, hoje em dia, exige-se muito o cara que quer ser um bom advogado público, ele tem que ser realmente um cara que busque, que procure se atualizar, que procure conhecer outros ramos que se interseccionam aí com aquele beabá do direito administrativo que ele aprendeu na faculdade. Né? E que se acostume com as surpresas, como essa pandemia que veio aí, né? Doutor Juvencio... Faz parte do bom administrador se preparar também para as intempéries. Dizem os bons almirantes, comandantes, se revelam nas tormentas, não na calmaria. Né? Então, o bom navegador ele vai se revelar exatamente no momento da tormenta, não quando o mar está calmo. É verdade. Doutor Juvencio, está sendo um prazer enorme. Eu quero dizer que, inclusive, eu tenho um irmão que é procurador do Estado também aqui no Rio Grande do Norte, que é Jansenio. Não sei se o senhor conhece, mas é uma figura excepcional também. Talvez ele esteja assistindo a nossa live. E ele é casado com uma cearense. Então, né, há uma outra coincidência boa aí. Mas quero lhe agradecer. Está chegando aqui já próximo do nosso final, né? Pelo meu horário aqui, não muito preciso, mas é mais seguro a gente encerrar com as suas palavras, para eu poder, logo após, salvar a nossa live para que ela fique aí no sistema do Instagram. Tá certo? Então, agradeço mais uma vez, em nome da Escola da AGU, do nosso diretor regional, Marco Aurélio Peixoto, que é uma grande figura também, excepcional. Vi que é seu amigo, um processualista de escola. E esse evento da Escola em Casa, né, que está transformando, está ampliando o acesso à nossa escola da AGU, com muitos eventos, não sei se o senhor tem acompanhado, mas muitos eventos de qualidade. E a vantagem é essa, a gente pode ter contato com pessoas que estão longe, né? Apesar de não estarmos com essa proximidade que a gente desejaria, né? Que a gente já falou aqui,
mas é importante porque permite o acesso a pessoas como o senhor, um grande profissional de direito e que tem uma visão humanística aprofundada das coisas e que nos deu aqui essa noite de grande prazer, né, na nossa live. Então, eu deixo o senhor com as despedidas para nós encerrarmos o nosso encontro realmente muito rico. Não, realmente a minha palavra só poderia ser de agradecimento, realmente. Eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro aqui, prazer te conhecer assim mais pertinho, pude ver aqui que vários conhecidos entraram aqui na nossa live, aqui manifestaram. Eu fiquei muito feliz aqui com o momento, né? Eu preciso agradecer o convite aí que o Marco fez, também uma pessoa maravilhosa, tá? Que continue assim. Para encerrar a minha palavra, eu vou pegar de novo um gancho em você aí. Escola, eu acho que é o grande instrumento da gente de formação do operador, né? Assim, a gente tem que manter ativas as escolas, comparecer. Assim. Isso para nós que estamos ajudando no fomento disso é muito importante. Para os amigos que estão assistindo, eu diria, venham à escola, né? Venham participar da Escola da Advocacia Pública, porque é importante para o aprimoramento, para fazer um brainstorm, para a gente procurar pensar diferente, pensar junto, trocar experiência. Ou seja, o que a gente descobre é que os problemas são muito parecidos. Quando você vai para os encontros de advocacia pública, você percebe que os problemas são muito parecidos. Então, para problemas parecidos, soluções análogas. Aí vale muito a troca de experiência, né? Eu aprendo muito. Para ser fiel ao que eu disse aí minutos atrás, é sempre muito enriquecedor para mim. Tá? Eu sempre aprendo demais. Eu espero continuar assim. Eu prefiro sempre ir me vendo como um aprendiz, porque assim eu acho que eu vou crescendo, vou buscando ser melhor, como gente, como pessoa, né? como jurista, como você disse aí, obrigado pelo adjetivo. Enfim, muito obrigado aí pelo momento, pela oportunidade. Um abraço aí, um cheiro no coração de todos aí que se fizeram presentes. Tá? E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, grande abraço, boa noite. Vamos para outra oportunidade mais adiante. Sem Tudo dúvida. de bom. Um abraço grande a todos.